Maracanã também, Zona Norte. Olha lá. Exatamente, meu amigo William, um abraço para você, boa tarde aos fãs de esporte, meus confrades, Donan, Bubu, Pia. De fato, o Flamengo tem a responsabilidade, né? Sabe aquela história, responsabilidade com autoridade? Acho que as duas coisas podem ser atribuídas ao Flamengo para o jogo de hoje, às 8 horas da noite, contra o Racing, aqui no Maracanã, pela quinta rodada, penúltima Grupo A da Conmebol Libertadores. Além da questão matemática, é mais time, joga em casa, tem a tal história aí da possibilidade de emplacar uma 11ª vitória consecutiva como mandante e entrar para um seleto grupo, passar a ser o 9º clube na história da Libertadores com essa façanha. 4 brasileiros já alcançaram isso em outras épocas, o Santos, o São Paulo, o Corinthians e o Internacional, e também manter uma invencibilidade jogando em casa, né? A última derrota pela Libertadores aqui foi aquela para o Peñarol na edição de 2019, quando o Abel Braga ainda era o técnico do Flamengo. Há uma expectativa de mais de 55 mil torcedores para o jogo dessa noite. Foi considerada ótima a venda antecipada de ingressos e um Flamengo certamente com algumas alterações. Antes de falar do time, um dado curioso no confronto dessa noite. O Racing, em jogos oficiais, nunca perdeu para o Flamengo. São 4 empates e 1 vitória. Vitória essa na Supercopa de 1992. O Flamengo já venceu o Racing em 5 oportunidades, num total de 16 confrontos, mas sempre em jogos amistosos, em torneios paralelos, nenhuma competição oficial. Sampaoli fechou ontem a preparação para o jogo de hoje, com boas notícias. O Gabigol está fora, essa é a notícia ruim, mas as boas. Léo Pereira, Everton Ribeiro e Gerson estão dentro, o que demanda aquela reutilização do Léo Pereira, jogando ou como quarto zagueiro ou como um lateral pela esquerda. Eu digo isso porque quando o Sampaoli recentemente utilizou o Léo Pereira com o Davi Luiz e com o Fabrício Bruno, ficou aquela percepção de que o Flamengo estava jogando com uma linha de 3. Mas na prática, o Ayrton Lucas foi mais avançado, virou um ponta esquerda e o Léo fez a lateral. Então, mesmo com 3 zagueiros de ofício, o Flamengo usou linha de 4. E, aliás, essa é uma tendência. Nos últimos jogos, o Sampaoli tem priorizado isso. Fica aquela pergunta, o Léo Pereira vai ser zagueiro? Vai ser ala? Com o Ayrton Lucas em campo, obviamente ele vai ser um zagueiro. E aí o Ayrton faz esse papel. Até pela necessidade da vitória, o Flamengo precisa ter mais gente voltada ao ataque. E uma outra questão, uma coisa é certa, o Flamengo já está a 8 partidas sem perder, já ganha uma cara, um jeito de jogar, que não é muito o estilo que o Sampaoli costuma ter nas suas equipes, tanto do ponto de vista tático, como também do comportamental. O Flamengo não é um time que controla o jogo, que tem posse de bola, ao contrário, é um time de mais presença física, mais intensidade, joga pela segunda bola sem nenhum tipo de vergonha e o torcedor está comprando essa ideia. Esse é um outro tema que eu queria que vocês falassem aí no programa. Será que é um Flamengo com a cara do Sampaoli ou é o Sampaoli que está mudando a própria cara para se ajustar ao perfil de elenco do Flamengo? O que importa é que a ESPN transmite com o Paulo Andrade logo mais esse jogo importante demais para o Flamengo na Libertadores, William. Então peraí, Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Mezzo a mezzo. Entendeu? Explica essa história do São Paulo. Eu acho que a fórmula recente do Flamengo é sempre aquela coisa, traz o treinador. Não, porque aí tem que dar tempo, que o treinador tem que dar a sua cara ao Flamengo. Mas o Flamengo tem uma cara. Aí choca ideia, choca pensamento, choca comportamento, muitas vezes. Eu acho que o Sampaoli, muita gente falava, o Sampaoli tá meio abatido na escolha, tipo, o Sampaoli é um cara enérgico, não sei o quê. Eu acho que o Sampaoli, ele frisava muito a questão do sonho, né? O sonho de trabalhar no Flamengo. Então, eu acho que foi um pouco. Acho que o elenco do Flamengo começa a se adaptar ao Sampaoli e é importante frisar que o time de 2019 ele não existe mais. Só a memória do torcedor. Então, porque tem que repetir, porque funcionava assim, porque em algum momento funcionou assado. Não. Então, esse time começa a entender. A fase é outra. O Everton hoje é um cara de minutos, não é um cara de titularidade de 90 minutos todos os jogos. O Arrascaeta é um cara que sofre muito com lesão. O Bruno é um cara que não conseguiu voltar da lesão. O Gabriel hoje muitas vezes negocia com ser poupado. Não sei, o Pedro, que era artilheiro do ano passado, teve momentos fora do time. O Gerson já foi testado numa situação, já foi testado em outra, agora com um pouco mais de corpo, de tempo com o Sampaoli. O Flamengo vai se adaptando ao Sampaoli. O Sampaoli vai se adaptando ao que é o elenco do Flamengo. Muito fruto da desorganização e da incapacidade da diretoria do Flamengo de ir buscar treinador ou montar elencos a partir de uma visão, né? Ele vai no sortido. Qual da vez? É esse, então pega.
Qual o reforço da vez? É esse, contrato. Então, você vai montando um elenco muito heterogêneo, não exatamente com características para jogar de um jeito. Quando o Donan fala de mentalidade de repetição, é diferente, por exemplo, do Del Valle. Del Valle é quase uma maquininha, né? A gente vai montar um elenco assim, a gente vai prospectar jogadores assim, ou a gente vai formar jogadores assim, e a gente vai buscar treinadores que trabalhem assim. Flamengo não. Flamengo é ali de acordo com a maré. A maré está pedindo o Vitor Pereira, quase ganhou a gente na Copa do Brasil, traz. A maré está pedindo o Sampaoli, traz. A maré está pedindo o Fernando Campos, traz. A maré está pedindo... Não, Bubu não. A maré está pedindo o William. Senão ele vai falar que a torcida pediu ele. Então, assim, vai muito assim. Precisa contratar o jogador tal que está no mercado, contrata. Então, você vai ter que se adaptar. Essa adaptação, às vezes, demanda tempo, é natural. Então, por isso que muitas vezes o início de trabalho de um treinador do Flamengo é sempre conturbado, porque a adaptação demanda tempo, o Flamengo está sempre recomeçando o trabalho. Então, não tem muito, apesar de parecer a história do Tostides, ou do ovo, da galinha, não tem muito assim, porque agora vai... Não, tem que se adaptar. E eu acho que dentro de uma temporada que você não tem tempo, tem que ser adaptação, tem que ser maleável. Acho que é isso que o Flamengo tenta fazer. Agora, o Flamengo, muitas vezes, ele tem características que decidem jogos que tem muito a ver com o Sampaoli. Você pode falar, você pega boas atuações ou bons momentos, porque acho que o Flamengo não tem ainda uma sequência de grandes atuações. Ele tem bons momentos. Você consegue enxergar. Quando o Flamengo dificulta o jogo de ida do mata-mata da Copa do Brasil contra o Fluminense, tem ideia do Sampaoli. Sim. Quando o Flamengo vai bem no último final de semana, na segunda-feira, tem ideia daquilo ali. Então você consegue identificar, mas não é exatamente o plano perfeito do que o São Paulo pensa de futebol apenas. Vamos fazer um intervalinho no Futebol 90 e no próximo bloco... É mesmo? Viajou justamente para marcar presença nessa final. Que chique, né? O do Flandi. Ele entende, é sério isso, o Flamengo entende que, por ser um evento dessa magnitude, que todo mundo do futebol vai estar presente, todo mundo importante, o Flamengo se faz presente nesse evento importante também, na figura do mandatário Rodolfo Landim. Muito bem, olha, para esse jogo de hoje, Vene Casagrande, já quero que você me fale se tem alguma novidade. O Flamengo vai encontrar o Racing, o Pedrosa já vai falar da situação do Flamengo nessa Libertadores, da tabela e tudo mais. O que você tem de novidade para esse jogo? Bom, eu não consigo... Você já tem provável escalação? Eu não tenho provável escalação porque o São Paulo ainda não passou os jogadores. E o São Paulo ele tem essa maneira de trabalhar. Em alguns momentos ele passa antes dos jogos, em outros momentos apenas na preleção. Então nem os jogadores sabem ainda? Nesse momento não. Eles ainda não sabem. Eu não acredito que o São Paulo irá repetir a escalação. Não faz parte da metodologia de trabalho do São Paulo. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Léo Pereira pode voltar e o Everton Ribeiro também pode voltar. Então eu acredito em uma mudança. O que a gente pode dizer é, Gabigol não participou da atividade hoje pela manhã, porque o São Paulo dá treino em dia de jogo, e dificilmente vai poder ficar à disposição contra o Racing. É um baita desfalque, um jogo importante dentro do Maracanã, mas mesmo com a ausência do Gabigol, caso ele não jogue de fato, acho que o Flamengo tem amplas condições de bater o time argentino. Olha, a gente estava falando aqui, Pedrosa, quando encontrou o Vasco, que aquele era um clássico regional, ele tem que sempre ser jogado e para ser vencido, né? Mas que a situação ia ficar mais difícil para o Vascão se perdesse do que para o Flamengo. Porque se o Flamengo perdesse, naquela situação ali, não ia ser também uma terra arrasada, como está acontecendo com o Vasco, até pela situação do Flamengo. Começou a imprimir uma boa sequência, segue invicto aí, mas dentro da Libertadores o Flamengo ainda está devendo. Hoje é um jogo importante no sentido de, se o clássico do Vasco era importante, que o Vasco tinha que vencer, senão ia acontecer alguma coisinha que não seria legal, eu acho que hoje o entendimento do Flamengo pode ser por aí, né? Esse é um jogo que precisa ser vencido. Precisa ser vencido para você passar o recado e confirmar de fato que essa crescente na temporada está acontecendo, né? Pega o primeiro lugar do grupo, que é o Racing, que tem 10 pontos, o Flamengo tem 5 pontos, o Nublense e o Alcas já jogaram, então cada um já tem 5 partidas. O Flamengo fecha, se eu não me engano, contra o Alcas. Inclusive o resultado desse jogo ajudou muito. Foi ótimo. Foi 0-0. Foi 0-0 e aí pro Flamengo é ótimo. Segura os dois, né? Porque o Flamengo no último jogo vai pegar o Alcas dentro do Maracanã. Então, teoricamente, a obrigação é do Flamengo vencer. A classificação vai ficar muito bem encaminhada caso o Flamengo consiga uma vitória hoje. Vai só precisar não precisa perder, tá encaminhada. A dúvida vai ser, caso o Flamengo vença hoje, se vai conseguir ficar na primeira colocação. Exato. Mas aí depende de um outro resultado que é o do Racing. E o próprio Racing vai pegar o Nublense na última partida, então acho que hoje a questão é vencer para fazer 8 pontos, colar no Racing e pressionar o Racing. O ponto é esse, para que o Flamengo possa vencer na última partida. Mas é aquilo que a gente já falou aqui. Na Libertadores. Exato, porque a decepção, ela é clara.
O desempenho do Flamengo na Libertadores, num grupo teoricamente fácil, ela é decepcionante. Mas isso também não dá para abalar, é um novo trabalho. Inter segue a gente. O que eu recebi aqui, ó, que no treino de hoje, a zaga foi Fabrício Bruno e Davi Luiz. E o Léo Pereira, se ele for relacionado, portanto, fica no banco de reserva. Já é um indício aí. E assim, o que é até prudente, E o né, Matheus França, que foi titular no último jogo, treinou entre os reservas. Acabei de receber também. E aí, ou seja, já é uma mudança. Já é uma mudança. Mesmo que tenha uma, né, Pedrosa? Mesmo que tenha uma mudancinha, ele faz, né? Ele sempre tenta fazer as mudanças de acordo com o adversário, que é completamente normal também. Mas tentando também encontrar o seu principal Flamengo, Fernanda. O Flamengo hoje não tem uma cara... Você acha que quando ele encontrar, ele não vai mais trocar? Não, eu acho que ele pode trocar dependendo das circunstâncias, mas ele ainda precisa desse esqueleto total do Flamengo. Ele começa pela zaga, sempre com 3 zagueiros, ele encontrou o Pulgar crescendo muito de rendimento e muito por conta do Sampaoli também, tá aí na tela. Eu vou falar baixinho aqui pro torcedor rubro-negro não ouvir. O Pulgar, em alguns momentos contra o Vasco, fez a função de terceiro zagueiro. Fez várias vezes. E muita gente não percebeu isso. Só que a torcida critica quando entra com 3 zagueiros de ofício. Aí quando o Pulgar faz a função de 3 zagueiros, o torcedor não percebe muito, mas ele fez essa função. Aí me desculpa, aí é não enxergar o que acontece dentro do futebol. O Ibanez fazia, claro que de um jeito muito diferente, que era uma posição para 3 zagueiros que o Abel usava às vezes no Fluminense, e que o Ibanez fazia esse movimento dentro da partida, lembra? Por que você faz isso para você fazer a saída de 3 e liberar os laterais? É uma coisa básica na bola. Olha a tabela que você falou, Pedrosa. Tá aqui essa tabela da Libertadores. Não tá fácil. Os pontos estão aqui, tá? Nesse cantinho, na pontinha direita. O Racing tem 10 pontos, como o Pedrosa falou, e o Flamengo 5. Nublense 5 também. E o Alcas, que é o último jogo do Flamengo, que o Flamengo joga dentro de casa, tem 4 pontos. Se a gente parar para pensar, isso aqui tá super embolado. É que a gente entende quem são esses 2 personagens aqui, né? E a gente sabe que o Flamengo tá no momento que tá crescendo, né? Então, se o Flamengo tivesse o Flamengo de 1 mês e meio atrás, isso aqui era para estar com dor de cabeça, né, Vini? Não, eu ainda acho que tem dor de cabeça. Você ainda tá? Porque a gente está falando de Libertadores. Libertadores é uma competição super traiçoeira. A gente pode ver o Fluminense, depois a gente vai comentar sobre isso. Já a gente vai... E hoje tem food truck também. Exatamente. Se o Flamengo... Bate na madeira aí, mas se o Flamengo perder... Calma aí que eu falei errado. Food truck é de comida. Ah, tá. Mas como se o Flamengo nome, perder gente? para o Racing... Food Crush. Desculpa, gente. É que eu tô com fome. Fala, Vini, mas se o Flamengo perde para o Racing, o que pode acontecer, a gente está falando de uma partida de futebol, mesmo sendo dentro do Maracanã, e o Flamengo não perde no Maracanã jogando pela Libertadores desde 2019, ou seja, seria uma zebra absurda, mas a gente está falando de uma partida de futebol. Se o Flamengo perde, aí a situação fica muito complicada. Faltam quantos jogos? 2 jogos. O de hoje tem hoje, mas pro Flamengo e pro Racing faltam 2 jogos. Se o Flamengo empata, o negócio fica ruim. Já fica ruim. Porque ele vai a 6, e aí no caso o Racing vai a 11, ninguém alcança mais o Racing. Sim. E o Racing na última rodada vai jogar só por jogar. A verdade é essa. É verdade. E aí, se o Flamengo empata e o Nublense, que é o adversário do Racing, faz a partida da vida e ganha do Racing, o Flamengo vai ter a obrigação de ganhar do Alcas e também torcer para que o Nublense também não vença o próprio Racing. Então, assim, o empate pro Flamengo já é muito ruim. O empate é muito ruim. Você tem que ganhar. Você tem que ganhar a partida. Porque o Flamengo vai a 6 e o Nublense continua com chances de classificação. Aí o Flamengo chega no último jogo tendo que ganhar o Alcas de novo. Entendeu? Então é muito ruim, cara. O Flamengo tem que ganhar hoje. Porque, assim, independentemente de ser o Alcas, que a gente entende que é um time mais frágil, dentro do Maracanã, que a gente tem um recorte de números bons pro Flamengo na Libertadores, não é legal levar para a última rodada dessa forma, né? Com essa obrigação. Muito grande. Mas é o Alcas. Se tem um lado bom, eu gosto de sempre ver o copo cheio. Foi o que eu falei. O desespero poderia estar se tivesse aquele Flamengo... Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo pensar no depois antes de pensar no agora. Antes tem o Racing. Não adianta pensar no Alcas. Claro. É o Alcas na última rodada, que bom. Mas é isso que o Pedro falou. O importante é vencer hoje o Racing. Tem que vencer hoje. E tem que ter um respeito absurdo, porque o Racing é um time super tradicional, cara. Super tradicional, um time argentino. E a gente sabe que time argentino sabe jogar competição sul-americana. Quem assistiu ao jogo do Fluminense hoje, ontem, deu pra fazer essa leitura do que é a Libertadores, né? E às vezes o time não tá tão bem e tudo mais, mas é uma tradição, uma camisa. É um estádio que joga com o time. O Fluminense jogou ontem fora de casa, foi derrotado pelo River Plate 2-0 na Libertadores. E a gente vai ver e na volta a gente comenta. Escreveu, porque a Sul-Americana é da SBT.
E o Big Boys é Fla Press. O Tá Corinthians doido já pra- foi. Não, ainda não foi. Ainda não foi, Por mas- isso, tem o último jogo ainda. Tem Ele que pode ganhar ficar em pra ir, quarto. né? Não, isso. porque ele pode ficar em É, quarto. porque se perder pro Liverpool do Uruguai, fica em quarto. Se ele ficar em quarto, ele não vai. Não E vai pelo pra- desempenho ontem, vou te falar que nem Sul-Americana deve pegar. Vota lá, @SBT Rio, Twitter, @SBT Rio Oficial Instagram, vota lá, participa também na hashtag. Vamos de drone, ô Vene Casagrande? Vamos de drone. Informação exclusiva que a gente trouxe ontem, logo após o programa. O Flamengo fez uma nova oferta ao Atlético Mineiro para ter o volante Alan. E essa oferta nova é o seguinte: 7 milhões e meio de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, mais 1,5 milhão de euros em bonificações. Essas bonificações seriam o quê? Títulos do Flamengo. É padrão. O Flamengo sempre faz isso, fez isso com Cebolinha, por exemplo. Só que o Atlético Mineiro não gostou da bonificação, você sabe por quê? Virou para o Flamengo e falou: vem cá, Flamengo, como que eu vou aceitar essa bonificação e torcer para vocês serem campeões? Por quê? O Flamengo é rival direto do Atlético Mineiro na competição. Exemplo, se o Flamengo e o Atlético Mineiro forem para a final da Libertadores, como é que o Atlético Mineiro vai torcer para o Flamengo ser campeão para eles ganharem a bonificação? Não faz sentido realmente. Então, os valores, ok. O Flamengo chegou aos 9 milhões de euros que o Atlético quer para vender o volante Alan. Agora eles estão ajustando essa bonificação, essa meta. De repente muda para número de jogos. Mas poderia fazer que nem quando você vai naquele site de aposta, ô Pedrosa. Aí, tipo assim, vamos ser vascaíno. Pô, eu vou fazer o quê? No site eu vou botar o Vasco perdendo e vou torcer pro Vasco ganhar. Porque se o Vasco ganhar, eu tô feliz. E se o Vasco perder, eu também tô Ou feliz ganha porque eu ou ganho ganha, no né? site. Pode pensar por esse lado, Não, Vene muita gente Casagrande. criticou a diretoria do Atlético Mineiro falando que diretoria amadora. Mas se você parar e analisar, faz sentido isso que eles estão falando. Faz sentido, porque o Atlético pode ir para a final da Libertadores com o Flamengo, por exemplo. Pode. Faz total sentido. Mas em relação à negociação, valores ok. Inclusive o Alan, que é dono de 10%, topou ceder 3% ao Atlético Mineiro para o negócio sair. Agora, na minha opinião, é questão de tempo para o Flamengo conseguir essa contratação. O que é Big Boys? Hã? Aí eu não vou falar. Eu não vou falar mais isso nesse programa. Não vou. Eu não vou fazer isso com você, não que você mereça, tá, Lucas Pedrosa? Porque você não é legal. E outro jogador que está no radar do Flamengo e já tem a aprovação de Jorge Sampaoli, se trata aqui do meio atacante que atualmente está no Santos, Soteldo. Isso aí, o venezuelano Soteldo entrou no radar do Flamengo. O Flamengo está disposto a pagar 4 milhões de dólares aí ao time Tigres do México. Então, Soteldo tem um contrato válido até o dia 31 de julho com o Santos e depois estará livre aí no mercado. O Tigre pretende aí negociar o jogador. E Jorge Sampaoli é um preferido de Jorge Sampaoli na posição. Lembrando que Jorge Sampaoli já trabalhou com Soteldo na época que ele atuava no Santos aí, mais um reforço aí que pode chegar no Flamengo e somar ainda mais aí para o time aí, fortalecer o elenco do Flamengo aí para o final dessa temporada 2023, que ainda tem Libertadores aí, com a vitória hoje muito importante sobre o Racing. O Flamengo vai ficar muito próximo mesmo aí da vaga na Libertadores, da oitava de finais. Galera, esse foi o nosso vídeo aqui, trazendo para vocês mais um conteúdo com notícias diárias aqui, pacote de notícias sobre o Flamengo. Peço a vocês que nos ajude sempre deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos.